Alô, amigos! Alô, turma! Chegando com uma informação importante nessa noite de terça-feira. Uma informação muito pesada. Felipe Coutinho pede para rescindir contrato com o Vasco. Felipe Coutinho fez esse pedido à direção do Vasco depois do jogo do último sábado e a direção do Vasco foi pega de surpresa. Ainda não temos a informação se aceitou, se realmente topou essa pedida de Felipe Coutinho. É uma situação que o Vasco vai ter que definir, porque o contrato do jogador vai até o meio do ano. Semana passada, o diretor executivo Admar Lopes comunicou que haviam começado as conversas para uma possível renovação, só que agora cai como uma bomba essa informação que recebi agora à noite. Felipe Coutinho pede para rescindir com o Vasco. A gente vai apurar mais essas informações, se vai acontecer essa rescisão, mas essa é a notícia desse momento. A qualquer momento, a gente volta através das nossas redes sociais ou então no canal Atenção Vascaínos com mais informações. Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo para o canal de quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval, vamos todo mundo voltar à realidade, porque tem muita coisa acontecendo no Vasco da Gama e eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês, para a gente bater um papo, para a gente dialogar sobre esses assuntos que estão acontecendo, que são muitos, tá? E eu tô vindo aqui para dar a minha opinião, a minha versão dos fatos. Eu não tô vindo aqui para dar notícia, eu não tô vindo aqui para dar furo de reportagem. Vocês já estão careca de saber tudo que está acontecendo no Vasco. Os bastidores do Vasco aí estão bem agitados dessa madrugada aí de terça de carnaval para essa quarta-feira de cinzas. Vamos falar de Vasco, vamos falar do Felipe Coutinho, vamos falar do Paulo Henrique, vamos falar também do Campeonato Carioca, que é uma bagunça, mas antes de mais nada, peço para que você deixe o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis aí que você puder. Seus parentes, familiares aí, filho, mãe, pai, avô, tio, sobrinho, papagaio, periquito, cachorro, gato, galinha. E conto muito com a ajuda de vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vamos falar de Vasco, que a madrugada começou tumultuada demais, cara, nos bastidores do Gigante da Colina, por causa do garoto prodígio, né? Felipe Coutinho, que pediu a sua rescisão contratual. Como vocês puderam ver no vídeo aí de abertura, Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, veio com essa bomba já na madrugada de terça para sábado, de terça de carnaval, de terça para quarta, de terça de carnaval para quarta-feira de cinzas. Eu estava chegando em casa, estava lá na minha sogra, lá com a minha esposa, com o meu cunhado, a gente estava tomando uma cerveja. Gente, ninguém é de ferro, cara. Olha, com todo respeito aos influencers e youtubers que ficam o tempo todo fazendo videozinho curto com tudo que sai, em feriado, em qualquer dia da semana, do mês, cara, cada um com seu cada um. Eu não vim aqui para dar furo de reportagem. Logo assim que eu soube da notícia, já tinha gente, já tinha YouTube aí já fazendo vídeo já de madrugada para falar sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo curto para destacar, aquele vídeo curto, shorts ali do YouTube, e agora estou vindo aqui na parte da tarde dessa quarta-feira de cinzas para dialogar com vocês sobre isso, porque eu não sou jornalista, eu não sou repórter, eu não venho aqui para dar furo de reportagem, eu venho aqui como torcedor para conversar com vocês. Para isso, olha, comenta aqui embaixo tudo que a gente for comentar, deixe seu comentário, que é muito importante para mim. O que você acha? Dê a sua opinião, será bem-vinda, portanto que seja no respeito, na educação, sem palavrões, sem agressão, né, verbal. Vai ser bem-vindo, com certeza. Assim que eu puder, eu vou responder. Vocês podem ter certeza disso.
mas coloca seu comentário aqui que é muito importante para mim. Olha, estourou a bomba na madrugada, né? O Flávio Dias trouxe, né? Fez um vídeo dizendo que Felipe Coutinho teria pedido rescisão contratual, que a diretoria não esperava por isso, tá? Parece que teve uma reunião com o jogador antes disso, pela atitude dele no jogo contra o Volta Redonda, por ele ter ido embora no meio da partida, por ter sido substituído e não ter ficado no vestiário, né, até o final do jogo. Porque a função de um capitão, além de estar dentro de campo, comandando um time, né, um grupo de jogadores, a função dele, quando ele está fora de campo também, comandar esses jogadores, mesmo que seja de fora, dar força, dar apoio moral, principalmente numa disputa de pênalti que o Vasco se envolveu com o Volta Redonda. Então, cara, foi uma atitude totalmente amadora, foi uma atitude totalmente infantil do Felipe Coutinho, na minha opinião, na minha humilde opinião. Isso não é status de líder, isso não é status de um jogador maduro, para um jogador de 33 anos como ele tem, né? Então, foi muito mal, cara, ele foi muito mal. E parece que na reunião, o jogador assumiu a culpa, pediu desculpas, só que chamou a atenção a maneira dele agir ali no meio da reunião, com poucas falas, com poucas palavras. Diz que ele aceitou, concordou, tá bom, desculpa, não sei o quê, e pouco falou, né? Pouco foi incisivo, pouco teve atitude, se dispôs apenas a ouvir, e logo em seguida veio a bomba, né, de que ele pediu para rescindir o seu contrato com o clube. Diniz tentou convencê-lo de voltar atrás, mas sem sucesso nenhum. Diniz ligou primeiro para o Pedrinho, depois ligou para o Fernando Diniz. Diniz ligou, o Felipe Coutinho ligou primeiro para o Pedrinho, depois ligou para o Fernando Diniz, dizendo que queria rescindir o seu contrato. Decisão irreversível, e segundo o jogador, não foi nada contra o trabalho do Diniz, não foi nada contra o ambiente do clube, que estão se especulando aí que o ambiente está muito conturbado. Isso está acontecendo também, rumores com o lateral direito PH, né, que eu vou já chegar nesse assunto. Ele diz que foi pelo acúmulo de críticas na última partida que levou à decisão. Então, a última partida com o Volta Redonda, as vaias da torcida, as críticas da torcida, tiveram críticas públicas também, né, cara, de influências famosas. Casimiro Miguel falou que o Coutinho foi menos importante até mesmo que o lateral esquerdo Gilmar, né? O Gilmar fez muito mais do que ele. Cara, eu tenho que concordar, cara. O que o Coutinho fez pelo Vasco, cara? Fala pra mim. O que o Coutinho fez pelo Vasco? Agora, tem boatos também que estão sendo levantados que ele já estava pensando em ir para o Los Angeles Galaxy, né, lá da Major League, a Liga Americana, já há muito tempo. O clube do Gabriel Peck, clube do nosso cria aqui, Gabriel Peck, e que talvez ele já estivesse pensando nisso e aproveitou a ocasião para colocar em prática, para ir para um lugar melhor, para cuidar da sua família com mais qualidade, para ganhar um din-din a mais, que ele vai ganhar uma prata a mais, e para encerrar a carreira dele mais tranquilamente, sem pressão, sem críticas. Agora, o que eu tenho para falar para vocês? Cara, vai com Deus. Vai com Deus, tá? Boa sorte, Felipe Coutinho. Obrigado por tudo que você fez, por tudo que você não fez, tá? E que você seja feliz, cara, na sua empreitada, seja no Los Angeles Galaxy, lá com Gabriel Peck, seja com o seu shopping lá na região dos lagos que você comprou. Siga a tua vida, cara. Você fez muito pouco. Desculpa, mas você fez muito pouco pelo Vasco da Gama, pelo ídolo que você se dizia ser do Vasco. O Douglas Luiz veio em suas redes sociais criticar a atitude da torcida, dizendo que criticaram um cara que ama o Vasco, que abriu mão de 40 milhões de salário. Porra, ok, cara, mas não performou. Ele não mostrou resultados. Olha só isso, cara. Olha, o Felipe Coutinho fez 91 jogos pelo Vasco. 24 gols, 24 jogos,
ele fez os 90 minutos, tá? Desses 91 jogos, em 24 jogos ele permaneceu 90 minutos em campo. Cara, muito pouco. Muito pouco! A terça parte dos jogos ele ficou os 90 minutos, cara. A terça parte, praticamente a terça parte, ou menos da terça parte. A terça parte seriam 30 jogos. 24 jogos ele ficou até o final. 17 gols, 7 assistências, 818 minutos para dar uma assistência. 818. Porra, faz as contas e vê quanto é que são 818 minutos. Quantos jogos dá, cara? Quantos jogos dá 818 minutos, cara? Dá quase 10 jogos, cara, para dar uma assistência. Quase 9 jogos para dar uma assistência, praticamente, tá? Melhor em campo em... Peraí. 2 melhor em campo em 81 jogos. Ele foi melhor em campo ali. Em 81 jogos, ele foi melhor em campo em 2 jogos só. Tá? 34 milhões faturados desde o momento que ele chegou no Vasco. Tá? Salário de 1.700.000 por mês. E outro detalhe. Como é que é? O Vasco fez gols em 44 jogos sem ele. O time do Vasco meteu 44 gols, balançou a rede em 44 jogos sem ele. Quando ele não esteve em campo, o Vasco balançou a rede em 44 jogos. Então, cara, se ele tem 91 jogos e o Vasco fez gols em 44, na metade... Porra, em 45 jogos que ele esteve em campo, apenas que o Vasco fez gols, com ele dentro de campo. Só na metade dos jogos que ele teve com o Vasco. Então é muito pouco, cara. O Douglas Luiz, ele tem que ver o que estava acontecendo aqui, antes dele emitir qualquer tipo de opinião. Ele só tá vendo ali a amizade com ele, com o Filipe Coutinho que ele tem. Ele deve ter ficado chateado por causa da amizade que ele tem com o jogador. Mas o profissional, ele não está vendo. E é isso que está acontecendo justamente nessa gestão do Pedrinho. O profissional está sendo deixado de lado, tá? Porque o Filipe Coutinho, eu não vou passar pano aqui também. A atitude do Filipe Coutinho é infantil, é imatura sim, sabe? Não vai fazer falta nenhuma pro Vasco da Gama, tá? Agora... a diretoria tem que tomar uma atitude com o Fernando Diniz, porque o ambiente está conturbado sim, mas muito conturbado. Conturbado demais, porque não é só o Filipe Coutinho. Foi o Ryan, foi o Verratti, está sendo o Filipe Coutinho, agora especulações com o PH. Então alguma coisa estranha, cara, está acontecendo. Alguma coisa estranha está acontecendo. As atitudes do Fernando Diniz, o modo de jogar, a filosofia de jogar. Então, assim, a gente tem que ser aqui justo. A gente tem críticas ao Filipe Coutinho, tem, tá? Não pelo fato de ser agora, dos últimos jogos dele agora, da temporada, e sim, do todo, desde o momento que ele chegou, quando eram outros técnicos ainda. Mas também a filosofia de jogo do Fernando Diniz não favorece ao jogador. Não favorece ao jogador e não favorece a jogador nenhum do elenco. O Filipe Coutinho tem que vir da lateral esquerda para buscar a bola. Ele tem que jogar de lateral esquerdo, cara, no esquema do Fernando Diniz. Então, não é só o Filipe Coutinho, não, tá? É a filosofia implementada por esse técnico, esse professor Pardal que a gente tem, que acaba com qualquer jogador. Ele está acabando com o Filipe Coutinho, ele está acabando com o Nuno Moreira, ele acabou com o futebol do Verratti, o Verratti ter que ir embora. O Verratti fez postagem no Instagram dele, eu mostrei aqui ontem, dele comemorando um gol com o Filipe Coutinho, comemorando um gol com o Piton pelo Vasco, pegou até mal lá no Cerro Porteño, tá? Ele está sendo criticado por causa disso, além das atuações dele que não tão boas. Ele também está sendo criticado por causa dessas postagens. Ninguém entendeu nada, tá? Então, tudo leva a crer o quê? Que esses jogadores tiveram que ir embora, tiveram que fazer uma escolha que não quiseram por causa do Fernando Diniz. Diz que a relação do Filipe Coutinho com o Fernando Diniz é a melhor possível, que não tem crise, mas eu acho que tem uma coisa muito grande aí. Olha, e a última atualização que saiu agora foi uma carta do Filipe Coutinho no seu Instagram, se despedindo aí do Vasco e da torcida vascaína. Então, assim, eu tava
aqui vendo as notícias acontecerem. Esse vídeo vai subir agora à noite, vai ser o único vídeo da quarta-feira. E eu estava aguardando aí os acontecimentos, muita coisa acontecendo agora aí na tarde dessa quarta-feira. E subiu essa carta agora do Felipe Coutinho, realmente confirmando e se despedindo do Vasco. Eu vou ler a carta para vocês aqui, que saiu nas redes sociais do Felipe Coutinho. Abre aspas para o Felipe Coutinho. Eu pensei antes de escrever aqui, pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. Em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado. Então, falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração. Obrigado por tudo. Fecha aspas aí para o Felipe Coutinho. Realmente, cara, o Felipe Coutinho sentiu as críticas, sentiu ali o repúdio da torcida e não teve, como é que eu vou dizer, mental para lidar com isso. Infelizmente, cara, a gente só pode desejar boa sorte para o Felipe Coutinho, que ele seja feliz na nova empreitada dele, seja lá qual for, e que ele siga o caminho dele aí tranquilamente, que o Vasco siga o caminho dele também, e que fique tudo em paz e tudo na tranquilidade. Subiu uma matéria também ontem, tá? Em que o PH teria conversado com o Grêmio, né, através do staff do PH, sem falar com o Vasco, né? Se levantou a hipótese do Grêmio ter consultado o Vasco antes para ver se podia conversar com o jogador, porque naturalmente é assim que se funciona, mas não teve consulta do Grêmio pro Vasco da Gama, não. Ele foi direto no jogador, tá? Disseram que já estava apalavrado o contrato de 3 anos, não se falou os valores de salários, né? Só que isso aí, quem trouxe foi o tal do jornalista Caliel Dornelles, da Band do Rio Grande do Sul. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que acontece muito dentro da imprensa, principalmente imprensa local, tá? Esse cara, esse jornalista é do Rio Grande do Sul, é da Band do Rio Grande do Sul. Então acontece muito de jornalistas aí cravar jogadores nos clubes locais da onde ele é. No caso ali, Inter, Grêmio. Então, tem jornalista que gosta de fazer uma pressão. Isso aconteceu muito, sabe com quem? Com o Dedé, quando foi com o Cruzeiro. O Lance colocou tanto o Dedé no Cruzeiro, todo dia o Lance vinha com uma matéria colocando o Dedé no Cruzeiro. Todo dia. Até que o Dedé acabou acertando com o Cruzeiro. O Vasco aceitou a oferta do Cruzeiro. O Cruzeiro estava muito forte na época. E o Dedé, que era um ídolo do Vasco, campeão da Copa do Brasil na época, tá? Em 2011, foi ser jogador do Cruzeiro. Mas a imprensa colocou o Dedé no Cruzeiro a todo tempo, cara. A todo tempo. A vontade de tirar o Dedé do Vasco era muito grande. E esse jornalista aí, sulista, não está fazendo diferente. Então, tipo, ele é um setorista lá do sul, do Rio Grande do Sul, e ele tá chovendo, ó, tá trovejando. E ele tá colocando aí já o PH no Internacional. Parece que isso não caiu bem dentro de São Januário, tá? Foi a diretoria não recebeu isso muito bem,
nos bastidores, parece que o negócio ficou estranho, ficou esquisito, quiseram pedir satisfações lá ao agente do PH, e parece que o Grêmio foi no Vasco também e ofereceu 2 milhões de euros, cerca de 2,3 milhões de reais, mais um jogador do elenco. A Grêmio, porra, com todo respeito, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Vocês estão pensando que é o quê, cara? Que o Vasco é o quê? Vocês estão pensando que o Vasco é uma birosca, uma quitanda? Vocês podem chegar ali, comprar um jogador ali igual o Paulo Henrique por 2 mariola e uma Coca-Cola e tá tudo certo? Porra, vão pra cá do caralho, cara. Enfia o jogador de vocês no rabo. Não tem um jogador, cara, no Grêmio que possa dar pelo PH, cara. Pelo Paulo Henrique. Não tem nenhum. Nem o Cuejá. Nem o Cuejá. Por falar nisso, o Cuejá foi visto aqui no Sambódromo, parece, curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro. Aí começaram a especular aí, dizendo que o cara já tá no Rio para acertar com o Vasco. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Entendeu? Então o Grêmio tem que botar teu rabinho entre as pernas, tá? Ir pra casa do caralho e parar de vir com essas propostas indecorosas. Sério, vocês estão, cara, com bala na agulha pra tirar o PH do Vasco? Vocês estão assim mesmo? É 10 milhões de euros, filho. É 10 milhões de euros. Ou é isso, ou é nada. Entendeu? Então, recolha sua insignificância, tá? Então, surgiu essa notícia e parece que o empresário do PH, né? Como eu falei, não caiu muito bem no Vasco. E a última atualização que eu tive agora, justamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo tarde já, vai subir tarde, vai subir à noite. A última atualização diz que a empresa que faz a gestão do jogador, a FTM Sport, né, agenciada pelo Thiago Rinaldi, que é o agente do PH, disse não haver nada com o clube nenhum e muito menos com o Grêmio. Não tem base salarial acertada, não tem tempo de contrato acertado e não tem porra nenhuma. Diz que o Paulo Henrique quer ficar e o Vasco também pretende ficar com o jogador. Foi uma nota que subiu aí do Lucas Moretti, tá? O tal do Luquinha lá, que agora trabalha no SBT. Então, cara, esse negócio do PH foi levantado por um setorista lá do Rio Grande do Sul, da Band do Rio Grande do Sul, esse tal aí de Caliel Dornelles, né? Causando todo esse alvoroço dentro do Vasco. Aí o Luquinha tá vendo aí, bom, o Luquinha, vou ser sincero pra você, tem muita coisa dele que eu não acredito não, tá? Tem muita coisa dele que eu não acredito não. O que sempre é a favor do Vasco, ele faz de tudo pra falar que, sabe, que no Vasco não tem nada, ele blinda a diretoria de qualquer jeito. Só, cara, que quando começa a surgir esse tipo de... Como é que eu vou dizer? Esse tipo de burburinho. Quando começa a surgir esse tipo de especulação, é que as coisas dentro do Vasco não tá bem. Não estão bem, tá? Felipe Coutinho querendo ir embora, não assimilou bem as críticas da torcida, reflexo de um jogador imaturo, um jogador que não amadureceu, um jogador que não consegue suportar as críticas. O Tite veio e se pronunciou dizendo que o Felipe Coutinho precisa de carinho, que é um jogador frágil. Na boa, vá pra casa do caralho, porque pra mim é um jogador Nutella, que não sabe lidar com pressão, então não serve pro Vasco da Gama. Jogador que tem que jogar no Vasco tem que aguentar pressão, tem que aguentar rojão. Se não consegue suportar isso, vai jogar no time pequeno ou então muda de profissão, amigo, porque futebol é assim. Futebol é pressão. Vai ser pedreiro, vai ser servente, vai ser auxiliar de trabalho de recursos gerais, vai ser qualquer merda. Você tá entendendo? Então, menos jogador de futebol. Se não aguenta pressão, meu amigo, pede para sair realmente. Atitude nobre, melhor que tá atrapalhando dentro do clube, tá? O Rojas está aí pedindo passagem. Bota o garoto para jogar, que o Vasco vai se dar bem com ele, tá? Contrata um cabeça de área, o dinheiro que vai economizar do salário do Felipe Coutinho, vê um cabeça de área aí que tiver disponível no mercado, que venha só pelos salários, e acabou, cara. A diretoria tá querendo fechar a primeira janela contratando um cabeça de área. Precisava do zagueiro também, tá? Precisava de um zagueiro bom. Mas contrata cabeça de área e fecha o pacote aí. Vai pagar a metade que pagava aí pro Felipe Coutinho. Vai ter aí uma puta economia na folha salarial aí do clube. Tá? Porque, cara,
o custo-benefício do Felipe Coutinho foi muito ruim mesmo. Só que é o seguinte, Fernando Diniz também, ó, tem que ser mandado embora, porque o elenco inteiro tá insatisfeito com ele, o elenco todo não tá gostando do perfil dele, ele já perdeu o vestiário há muito tempo, não é de hoje, eu não tô falando que seja de hoje, mas já há muito tempo. Então o Felipe Coutinho tá indo, o Fernando Diniz ele tem que seguir o mesmo caminho do Felipe Coutinho, só que a gente tem uma diretoria e uma gestão amadora. Até agora o seu Pedrinho não vem colocar a porra da cara para fazer um pronunciamento do que aconteceu de fato com o Felipe Coutinho. A gente fica aí com um monte de especulação e o Pedrinho, seu omisso, seu butox, fica aí escondido, cara. Muita gente aí paga pau pro Pedrinho dizendo que é o melhor presidente que o Vasco teve nos últimos anos. Caralho que é o melhor presidente. O caralho que é o melhor presidente. Tá fazendo coisas boas? Tá fazendo coisas boas. Mas tá fazendo muita coisa ruim sim, também, tá? Agora, até agora as coisas boas não se concretizaram. Reforma de São Januário até agora nada, não tem expectativa nenhuma. Venda da SAF até agora nada, não que eu seja a favor, pelo contrário, eu sou contra. Então, para mim, isso pouco importa. Patrocínio Master até agora nada. Estavam conversando com a Biad e não foi para frente, tá? O negócio esfriou. Patrocínio de 60 milhões de reais por ano, podendo chegar a 80, e não foi à frente, e o clube precisa de um patrocinador master, que até agora não engrenou. Então, Pedrinho, cadê? Vamos trabalhar, porra! Vamos trabalhar. Amiguinho lá, tendo cargo na diretoria, que é o Felipe, tá? O Felipe, por sua vez, traz os comparsa dele, que é esse Matheus Curóporos lá, que tá acabando com a base do Vasco. Então tem muita coisa errada. Coisa de gestão amadora, coisa da gestão como é que eu vou dizer? Da peixada, né? A gestão que quem entra ali é só peixe, é só o amigo do amigo, é o parente do amigo, é o parente da família de não sei o quê. Então, meu amigo, continua a mesma merda das gestões anteriores. Era justamente isso que acontecia na gestão do Campelo, do Salgado, do Eurico, do Roberto Dinamite. A mesma merda tá acontecendo. Roberto Dinamite chegou a ter lá um cunhado flamenguista lá com cargo dentro do clube. Então vai a merda, cara. Então não vem aqui passar pano, não, tá? Dizendo que o Pedrinho é lindo e maravilhoso, porque não é. Não é. E o Pedrinho tem que tomar uma atitude com o Fernando Diniz. Já tá todo mundo falando que não dá mais. Não dá mais. Não dá mais pro Fernando Diniz continuar no Vasco. Ele perdeu o vestiário, tá? A saída do Verrete, a saída do Rayan, eu creio que esteja condicionado a isso, tá? O Rayan, tudo bem, o Rayan ele quis ir para a Inglaterra, ele quis ali ver a vida dele. Eu não sou contra, entendeu? Eu não vou aqui criticar o jogador, que a oportunidade bate na porta e depois pode não bater mais, tá? Agora o Verrete, ele acabou com o futebol do Verrete. O Verrete tava na cara, ele não queria sair do Vasco, cara. Ele não queria sair do Vasco. Ele saiu do Vasco muito por conta do esquema do seu professor Pardal, que não agradou o futebol dele. E os críticos do Verrete também, eu vou falar uma coisa para vocês. O Verrete fez muito mais que o Felipe Coutinho. Muito mais que o Felipe Coutinho pelo Vasco. Eu não quero saber o que o Felipe Coutinho ganhou na Inglaterra, no Liverpool, no Tottenham, na puta que pariu. Para mim, o que importa é o que o Felipe Coutinho fez pelo Vasco. Para mim, o que importa é o Vasco, tá? E o Verrete fez muito mais que o Felipe Coutinho. Eu lamentei muito a saída do Verrete, sim, tá? Tem suas limitações, é um jogador limitado, mas ajudou muito o Vasco em 2023, ajudou muito o Vasco em 2024, tirou o Vasco do rebaixamento, colocou o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, colocou o Vasco em outra semifinal de Copa do Brasil, numa final de Copa do Brasil. Então ajudou, Verrete ajudou, tá? Agora o cara sozinho também não vai fazer tudo. O Vasco não foi campeão, não foi só por culpa dele, foi culpa de todo mundo, principalmente desse cabeçudo, desse Fernando Diniz. Entendeu? Que acaba com o futebol de qualquer um, cara. O único que ele deu recurso foi pro Rayan. O único que se favoreceu com o Fernando Diniz foi o Rayan, que
aguentou as críticas no início, todo mundo caiu de pau em cima do moleque, o moleque deu a volta por cima, agora tá lá na Premier League. O Coutinho com 33 anos, cara, não aguenta uma crítica? Apacado caralho, cara, sinceramente. Olha, vamos falar do clássico contra o Fluminense aí pelas semifinais do Campeonato Carioca. Parece que não tem local definido ainda para Vasco e Fluminense jogarem, tá? O motivo é o seguinte, a FERJ marcou Vasco e Fluminense e Flamengo e Madureira para o mesmo dia, no domingo, no dia 22, tá? O jogo do Urubu vai ser às 20 horas e 30 minutos, e o do Vasco Fluminense vai ser às 18 horas. Sendo que o jogo do Urubu vai ser no Maracanã. O do Fluminense, o contra o Vasco Fluminense, não pode ser em São Januário, porque o BEP é a incompetência pura, ele sempre assina atestados de competente, e diz não garantir a segurança da partida. Aí a partida pode ir para o Engenhão. Só que a Polícia Militar já está vendo problema, por quê? Porque são 3 clubes, cara, de 3 torcidas. 3 torcidas grandes não, 2 torcidas e meia, né? Porque a torcida do Fluminense não é grande. Mas vamos botar que são 3 clubes principais do Rio de Janeiro que vão jogar praticamente a mesma hora. Porque olha só, Vasco Fluminense às 18 horas, o jogo tende a acabar às 8 horas da noite, tá? O jogo do Urubu contra o Madureira é 8h30. A galera que sair do jogo do Vasco Fluminense lá do Engenhão pode pegar a galera do Urubu entrando no Maracanã para ver o jogo depois, cara. No caminho. Pode. E a distância, para quem mora no Rio, como eu já morei, a distância do Engenhão para o Maracanã é praticamente a mesma distância de São Januário para o Maracanã. É praticamente parecido. Tá? Você pega uma rodovia expressa, você já está no Maracanã, cara. Você sai ali do Engenho de Dentro ali, Meyer, pega ali a Marechal Rondon, atravessa a Marechal Rondon, tu já está no Maracanã, cara. É assim, ó. É rápido. Tá? É rápido. Não precisa muito para chegar no Maracanã, não. Então, ali, você pega um metrô, você pega um trem, você já está no Maracanã. A estação de trem é na frente do Engenhão. Então, a possibilidade de haver choque entre as torcidas é muito grande, sim. Vai pegar a torcida do Flamengo indo de trem, vai pegar a torcida do Vasco e do Fluminense talvez pegando o trem. Olha a merda, cara. Olha a merda. Tudo por causa dessa FERJ, que é uma incompetente. Mas diz que o problema todo é que o Urubu vai jogar com o Lanús a final da Supercopa Sul-Americana na quinta-feira. Aí eu falo pra vocês, foda-se! Bota o jogo deles então para segunda-feira, para terça-feira. Mas sabe por quê? Aí a culpa também é da televisão, é da porra da Rede Globo. Porque o queridinho deles tem que passar num domingo. O queridinho deles tem que jogar no domingo para eles poderem transmitir de alguma forma. Não pode jogar no dia de semana. O Flamengo não pode jogar dia de semana, gente. Porra, vai comprometer o jogo deles no dia de semana. Não é verdade? O pessoal tem que trabalhar não, né? Que flamenguista não trabalha, né? Então, eu não vejo por que não botar numa segunda-feira. No sábado não pode colocar porque não tem tempo hábil. Entra com reserva, quanto Madureira. Entra com sub-20, entra com a puta que pariu, mas joga. Entendeu? Dê o jeito de vocês. Agora o que não pode é a Federação do Rio, a FERJ, o seu Rubens Lopes, sabe? Querer mudar a porra toda e fazer uma merda dessa por causa deles, cara. Parece que o mundo gira em torno desses filha da puta. Você tá entendendo? O que não pode é isso, cara. O que não pode acontecer é isso. Na semana que vem, vai ter um jogo no sábado e outro no domingo. Né? Agora, os jogos de ida, vai ser os 2 no mesmo dia. Olha que beleza, cara. Aí a polícia passa atestado de incompetência, como sempre, a PM passa atestado de incompetência, diz que não pode garantir a segurança, bota empecilho. Aí tá arriscado esse jogo do Vasco Fluminense para fora do Rio. Olha só, por que não manda Flamengo e Madureira para fora do Rio? Por quê?
que será que dá mais audiência, cara? Vasco e Fluminense ou Flamengo e Madureira? Ah, não, sabe por quê? Porque Flamengo e Madureira, além da torcida do Flamengo, vai ter a torcida do Vasco, do Fluminense e do Botafogo assistindo pra secar. É por isso que eu falo pra vocês, cara, para de assistir o jogo desses filha da puta pra ficar secando. O Flamengo não vai perder pro Madureira, cara. Nem que eles queiram perder. Sabe por quê? Porque se eles estiverem perdendo pro Madureira, o juiz vai dar um jeito pra roubar, pra dar vitória pra eles, cara. Tá? O Campeonato Carioca já tá feito pra eles. O Vasco tem que entrar com o time reserva nessa porra contra o Fluminense. Deixa o Fluminense ir pra final. Abre mão desse caralho desse campeonato que não serve pra nada, já falei, cara. Não é bom financeiramente, não é bom esportivamente, não serve pra porra nenhuma. A taça não vale de nada. Campeonato Carioca hoje não tem status nenhum. Abandona isso, cara. Bota o time mesclado pra entrar contra o Fluminense, cara. Entendeu? Foca no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que já começou ontem. A primeira fase lá, a fase dos clubes lá, para que vão decidir para disputar com os clubes maiores. Entendeu? Foca na Copa do Brasil. Foca na Sul-Americana. Esquece essa porra do Campeonato Carioca, que é sempre feito para eles, cara. É sempre para atender aos anseios deles, cara. Esquece isso, cara. Que se o Vasco for para final com eles, com certeza vai ser prejudicado, com certeza vai ser roubado, tá? Esse esquema que o Fernando Diniz adota, esse jogo que o Vasco tem feito ultimamente, não me dá esperança nenhuma, já começa por aí. Então já entra contra eles ali em desvantagem. A gente já vai tomar uma porrada se o Fernando Diniz continuar com essa teimosia, tá? E se o Vasco conseguir bater de frente com eles de alguma forma, a arbitragem vai interferir, cara. Porque é eles que têm que ser campeões. Tu imagina o Urubu fora de umas finais de Campeonato Carioca, cara. O quanto que a Ferj ia perder de dinheiro. O quanto que a Rede Globo ia perder de dinheiro. Quem manda é dinheiro, caralho. Quem manda no futebol é dinheiro. Acorda. Então esquece essa porra. O Vasco tem que esquecer essa merda. O Vasco vai continuar sendo chacota deles e da imprensa. Porque vai reclamar. Tu vai reclamar, tu vai chiar dizendo que o Vasco foi roubado, o nego ainda vai rir de você. A mídia ainda vai fazer piada, cara. Como sempre fez, cara. Porra, larga esse Campeonato Carioca de mão, cara. Larga essa merda de mão. Tenha uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.